Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um IntegraCast, o seu podcast de saúde integrativa descomplicada. Eu sou Liliane Opperman, médica nutróloga e coordenadora da pós de saúde integrativa da Unilife Academy. Hoje eu recebo mais uma professora maravilhosa que é neuropediatra, a doutora Adriele Fonseca, que veio diretamente de Balneário Camboriú para a nossa entrevista aqui. Muito obrigada, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada também pelo esse convite. Muito bom estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o meu interesse, que é o autismo, né? E poder propagar esse conhecimento para novos médicos. E como isso é importante. Não só, eu falo que tão importante quanto o olhar sobre as crianças é a pré-concepção, né? É esse conceito de que aquilo que você faz antes mesmo de pensar em ser mãe, isso vai determinar tantas coisas. Isso tem tudo a ver, né, com os transtornos do neurodesenvolvimento. Tudo que a gente faz no momento ouro do neurodesenvolvimento, que é entre a gestação e até os 2 primeiros anos de vida, vai ser determinante para a saúde, não só neurológica da criança, mas imunológica e metabólica também. Então é um momento oportuno da gente aprender como o ambiente, como estratégias de estilo de vida podem auxiliar essas gestantes a ter crianças mais saudáveis. E quem está pensando ainda em ser gestante, ainda que pareça um futuro longínquo, como é importante pensar no que se come, como pensar na quantidade de toxinas que a gente é submetido, né? Sim, e a gente até precisa instruir a população para esse conhecimento, porque é importante que se cuide da alimentação e de todas essas toxinas, né? Ter esse conhecimento de tanto de toxinas que estamos expostos, porque antes mesmo de gestar, a mulher, ela precisa se cuidar, ela precisa estar pronta para receber essa vida, né? E é importante esse cuidado mesmo antes mesmo da concepção. Hoje, como que está a proporção de crianças nascidas autistas para não? Porque eu sei que esse número ele está aumentando. Ele é crescente, né? Cresce de forma exponencial, isso assusta um pouco, mas os últimos dados do CDC, que são dados americanos, tem uma prevalência de uma criança autista para cada 36 crianças. E digamos que há 10 anos atrás era bem diferente. Sim, e isso cresce de forma tão assustadora que existe uma prospecção de que se isso continuar nessa crescente, a gente em 2033 estaremos com 1 para 4. Ou seja, daqui a 8 anos. Sim. E quando você pensa nas causas, né, o que está por trás desse aumento, o que você vê assim como pontos importantes? A gente precisa levar em conta que realmente houve uma ampliação do diagnóstico e uma maior conscientização sobre os sinais e sintomas do autismo. Então, com certeza, a gente consegue perceber mais esses sintomas e dar o diagnóstico. Tem muitas pessoas hoje autistas adultos que perderam esse diagnóstico porque no passado não tínhamos esse conhecimento, então a gente tem que levar isso em conta. Às vezes o adulto até descobre porque o filho é. Exatamente, tem uma taxa bem aumentada, né, desses pais também poderem estar dentro do espectro. Então existe esse aumento da conscientização, dos conhecimentos, dos serviços de diagnóstico que recebem esses pacientes com atraso e podem fazer esse diagnóstico, mas a gente não pode deixar de levar em conta também o risco ambiental. Então, existem até estudos mostrando que cerca de 40% desse aumento se deve ao nosso estilo de vida. Mais uma vez, a importância da gente olhar para o simples, né? E isso é tão importante que é o fator que é modificável, está nas nossas mãos. Cuidar do ambiente, do estilo de vida, isso com certeza gera impacto não só no autismo, mas outros transtornos do desenvolvimento, outros transtornos da infância, doenças crônicas, obesidade, doenças autoimunes. Então a gente precisa ter esse conhecimento de como o ambiente pode impactar no aumento do risco desses sinais e sintomas, desses transtornos da infância, porque essa é a única ferramenta que a gente tem de modificar, porque genética nós não podemos modificar. Nós podemos modificar a expressão dessa genética através desse ambiente, que é o que a gente estuda bastante, que é a epigenética. Exatamente, e cada vez mais as pessoas estão tomando essa consciência, e eu acho isso muito libertador, porque antes acreditava-se que a genética era imutável, que se eu tenho um determinado gene, uma questão que meu pai tem, minha avó tem, é como se fosse uma condenação.
mas eles estão silenciados, né? É aquilo que a gente escolhe fazer ou não, aquilo que a gente escolhe comer ou não, é o dia a dia, as nossas simples escolhas que estão determinando isso. E eu, assim, eu vejo, né, na minha opinião pessoal, que inclusive esse estilo de vida não só tem feito com que crescesse o número de crianças com transtornos da infância, mas também a forma como eles estão sendo expressados, com mais sintomas, com mais gravidade, com mais disfunção, com mais impacto na vida dessas crianças. Então, se a gente for lembrar 10 anos atrás, né, na minha residência, quando eu tinha contato com crianças autistas, elas não eram tão acometidas, tão graves, os sinais eram mais suaves, mais leves. E hoje a gente vê crianças muito disfuncionais, muito impactadas. Então, é exatamente essa genética se expressando de forma esse ambiente sendo mais importante para expressar esses genes. Então, a genética ela está ali sempre, de uma forma mais ou menos constante, mas esse ambiente está trazendo mais amostra, está ficando mais perceptível essas crianças atrasadas. Por isso que muitas vezes um dos pais, quando eles têm determinada questão, né, dentro do espectro, muitas vezes eles não tiveram assim o diagnóstico, porque em tempos antigos não se tinha todo o que a gente tem de arsenal hoje, mas porque eles não expressavam da forma como os filhos expressam. Exatamente. Né? E até no discurso das famílias elas falam assim, mas ele parece comigo, também era assim, eu não tenho nada. Né? O pai sempre fala assim, nossa, mas eu também era assim na minha infância. Isso não é nenhum transtorno, não, isso não é nenhum problema. Então, porque existiam esses sinais e sintomas, e quando a gente fala de sinais e sintomas do autismo, sem tanto acometimento, sem disfunção na sua dinâmica familiar, na sua funcionalidade, a gente fala de personalidade autística ou fenótipo ampliado. Esse é um tema bem importante, porque existem pessoas com características, com traços autísticos, mas que não preenchem todos os critérios ou que todas essas características não atrapalham tanto a sua função. Então, sempre existiu pessoas com personalidade autística. O que está acontecendo é que essas pessoas estão se expondo tanto a essa carga tóxica, a esse estilo de vida que impacta nesse desenvolvimento cerebral, que essas manifestações elas estão sendo muito mais exacerbadas e isso vai fazer com que preencha esses critérios para o transtorno, né? Então, existe a personalidade autística, pessoas com alguns sinais autísticos, mas existe o transtorno do espectro autista. Por quê? Porque são sinais e sintomas que têm prejuízo na sua função. Assim como tem pessoas que têm alguns sintomas de ansiedade, mas não têm o transtorno de ansiedade. Quais seriam essas características, assim, ao seu ver, que as pessoas que têm essa personalidade autística, mas não preenchem o critério, o que você poderia exemplificar, assim, como seria essa pessoa? Sim. O que você mais vê? E olha que a gente conhece tantas pessoas assim, porque é bem prevalente, né? Mas assim, pessoas que tendem a ser inflexíveis, querer tudo do seu jeito, mais rígida, querer ser mais sistemática. Então, quantas pessoas a gente conhece, né? Que é assim. Muitas e aí a pessoas. gente fala que tem uma personalidade forte. Uhum. Mas isso é um sinal autístico, mas isso não é suficiente para dar o diagnóstico de um transtorno, precisa reunir mais critérios. Então, aquela pessoa que tem muitos embates, muitos conflitos, porque quer tudo do seu jeito, e a gente sabe que isso pode prejudicar a socialização, porque para a gente socializar e lidar com o outro, a gente precisa flexibilizar, a gente precisa ter empatia, a gente às vezes tem que, nem sempre a gente vai se beneficiar em todas as relações, então tem que ter esse juízo social, esse manejo social. Então tem pessoas que têm mais dificuldade nesse manejo e a gente sempre associa isso, aquela pessoa tem uma personalidade difícil, ou então julga como uma pessoa ruim, né? Mas quando a gente começa a entender funcionamento cerebral e personalidade, a gente consegue lidar melhor com as pessoas. Então ninguém é igual a todo mundo, né? Somos universos de pessoas típicas e atípicas, outras mais atípicas do que outras, mas quando a gente começa a entender esse universo e ter mais empatia com a forma do outro, a gente consegue viver melhor. E quando isso chega a reunir outras características que gerem sofrimento ou para o indivíduo ou para o seu entorno, aí a gente precisa sim de ajuda de um profissional, né, e de intervenções mesmo, muitas vezes medicamentosas, mas a gente tem um arsenal terapêutico muito grande dentro desse contexto de saúde biológica, de equilíbrio bioquímico,
nutricional. Então a gente tem muitos passos antes a dar, antes mesmo de medicar. O que você mais pratica no seu dia a dia em saúde integrativa, levando em conta todo esse contexto? O pilar, assim, dos meus tratamentos envolve sempre a nutrição. A nutrição para mim é assim negociável quando eu falo sobre cuidar da saúde mental. E até tem alguns atores que falam que todo transtorno que envolve o cérebro, em primeiro lugar, tem a ver com o intestino. Então a gente precisa levar em conta esse eixo cérebro-intestinal que vem sendo de forma expansiva estudada, né? Não ficou mais. A gente não tem que ter mais dúvidas sobre as evidências científicas que relacionam a microbiota intestinal e a saúde cerebral, a saúde imunológica. Então, são estudos crescentes sobre essa área, só a gente abrir, se debruçar e estudar. Então, entendendo esse eixo cérebro-intestinal, a gente sabe que para modular a microbiota, que tem a ver com o nosso sistema imunológico e sistema nervoso central, nós precisamos ter uma base que está através da alimentação. Então, todos que me procuram já sabem desse meu conceito, dessa minha abordagem, e as pessoas meio que já chegam preparadas, né? Que começa tudo através do que a gente come, nosso alimento, que seja nosso remédio, né? E então, eu imagino o seu desafio, porque a população autista ela é bem restrita, ela tem as suas preferências e é um universo muito pequeno de variedade. Como que você consegue contornar tudo isso? E é curioso, porque na verdade quando a gente começa o tratamento de nutrir adequadamente essas crianças, elas expandem o seu repertório alimentar e elas melhoram da seletividade. Porque o que acontece? Quando você expõe a criança a um alimento que ela não conhece, e aí pela primeira vez ela vai ser exposta a determinados alimentos. Se você expõe alimentos que já são viciantes, que tem estímulo na região opioide do cérebro, ou seja, que gera esse estímulo opioide de sensação de prazer e de bem-estar, sistema de recompensa. Se você já começa a apresentar a essas crianças esses alimentos, elas vão ser seletivas. Nem as que não são autistas, né, começam a ser seletivas se tiverem muita exposição de forma precoce esses alimentos com estímulo opioide, como o glúten, como o leite de vaca, o milho também tem estímulo opioide. O açúcar e todos os outros alimentos viciantes. Então, se a gente introduz uma alimentação para essas crianças que é viciante, ela vai tender a ser seletiva. À medida que nós trocamos esses ingredientes, essa criança começa a ampliar o repertório, porque ela perde esse estímulo, né, viciante. Então, assim, é uma verdadeira reeducação do paladar. É uma reeducação. E se a gente entender isso, que é um ciclo vicioso mesmo. Então, a criança começa a tomar o leitinho, aí sai do leite materno, vai para a mamadeira. Aí ela fica no leitinho. O leite é um dos principais alimentos que tem esse estímulo opioide, que é quando a proteína do leite é metabolizada, ela vai ser transformada no peptídeo opioide, que é a caseomorfina. E a caseomorfina vai trazer essa sensação de bem-estar, de conforto. Então é bem típico a gente ver a criança autista tomando leitinho e dá o leitinho que ela fica quietinha. Dá o leitinho que ela adormece. Aí passa o tempo, síndrome de abstinência, a criança começa a ficar agitada, quer o leitinho, tem que dar o leitinho. Então as mães já saem com sua mamadeirinha assim, pronta, né, para estar sempre à disposição. Aí muito comum também é aquela criança que acorda a noite inteira para mamar. Não tem maior sinal do que dependência química ao opioide do leite, essa despertares noturnos. A criança não é mais para acordar, né, acima de 1 ano durante a noite. E essas crianças costumam ter despertares noturnos assim mais de 10 vezes na noite e a maioria das vezes para tomar o leite de fórmula, né, o leite de vaca. Então tem tudo isso aí, mas não é fácil, é um desafio, porque na verdade o maior desafio é a alimentação dos pais. Porque eles têm que entender que toda a casa precisa mudar. Então... Não adianta falar, agora a alimentação do meu filho vai ser essa, mas a minha é essa. Não. Não existe. Todo mundo tem que entrar. O grande sucesso do tratamento é quando os pais entendem a importância de uma boa nutrição e adaptam aquilo à sua rotina. E vivem aquilo. Eles precisam fazer uma escolha. Porque se eles não entenderam, eles acharam que aquilo ali é uma dieta para o autismo, uma dieta para o filho, aí porque eles não entenderam, o tratamento não vai dar certo.
Se eles entendem que mudar a nutrição é um passo para a saúde da família inteira, a chance de dar certo a longo prazo é muito bom. Uma vez eu escutei uma frase que é assim, as crianças não nos ouvem, elas nos copiam, né? Então, eu vejo muitas pessoas falarem, nossa, eu sou obesa, mas meu filho não vai tomar refrigerante, meu filho não vai fazer aquilo que eu fiz de errado comigo não vai acontecer. Só que a pessoa não se corrige, isso não vai acontecer, se não existe essa correção do ambiente todo, né? É uma grande crença, né, que é repetida, faça o que eu falo e não faço o que eu faço. Mas com criança não existe isso, né? A criança aprende por imitação. Ela não tem capacidade de fazer essas escolhas, elas só copiam mesmo. A primeira infância toda sendo copiada. Então, se você quer ser realmente um bom pai e uma boa mãe, seja primeiro um bom exemplo. Quer que seu filho cuide da saúde? Cuide da sua saúde. Então, essa é a educação que eu trago, né, no meu consultório, de fazer essa educação familiar. Tanto que eu trato os adultos também, porque eu vejo essa necessidade, porque às vezes assim, hoje mesmo eu atendi uma família que eu olhei assim para os olhinhos da mãe, eu vi ela muito mais aflita do que a criança estava ótima, mas ela estava ansiosa, ela estava com distúrbios gastrointestinais, ela estava cheia de desequilíbrios. Eu falei assim, olha, marca a tua consulta, porque senão a gente não vai conseguir ter tanto sucesso. Então a gente tem que olhar esses modelos não só como modelos de boa nutrição, mas modelos de equilíbrio emocional, né? Porque se os pais gritam, a criança vai gritar. Se os pais não têm paciência, a criança vai ser impaciente. Então a gente realmente tem que acolher essas famílias e enxergar essas necessidades, né? Porque não é fácil também a maternidade e a paternidade. E aprende mesmo vivendo, né? Às vezes se aprende na prática. E muitas vezes eles precisam desse apoio, eles precisam menos de julgamento e mais de acolhimento e apoio. É da gente identificar essas questões, olhar essas necessidades e apoiá-los nessa trajetória que também não é fácil. Não dá para julgar assim, o pai deixa o filho só no celular, mas talvez ele também precise de ajuda. Então eu entro muito com essa parte de atender a família. Como isso é importante, né? Resgatar essa medicina de família. Você sabe que o começo da minha vida foi como médica de família. Isso me deu uma base que, no final das contas, é isso que eu faço hoje, porque eu acabo atendendo uma pessoa, depois traz a mãe, traz a esposa, traz o filho, e a gente vê, às vezes, está atendendo até 4 gerações. Isso é maravilhoso. Agora, eu fiquei muito curiosa para saber o que te levou, antes de entrar no porquê da especialização no autismo, porque da neuropediatria. Porque sempre gostei de pessoas diferentes. Quando eu era estudante, né, para ir até a escola, eu sempre passava no Instituto de Neurologia e sempre tinha muitas pessoas deficientes lá. Eu achava curioso, eu passava assim com muita curiosidade, sempre olhando, achando diferente aquelas pessoas. Eu tenho esse senso de empatia, algo muito genuíno desde a minha infância. Com pessoas deficientes, com pessoas com transtornos. Então, eu sempre tenho esse olhar um pouco... Me chama muita atenção, desde muito pequena. E aí, eu comecei na medicina da família também, que quando eu concluí a universidade, eu fui fazer 1 ano de PSF. Na época, o programa do Provab. E aí, eu fiquei 1 ano trabalhando na medicina da família e ali eu me descobri como pediatra primeiro. E aí, pediatra, porque eu amava criança e parece que eu nem estava trabalhando. Quando era o momento de atender, era o dia só de pediatria. Então eu falei assim, nossa, que divertido, hoje é dia da pediatria. Era um dia mais leve. E aí eu nem sentia que estava trabalhando. E aí eu comecei a estudar pediatria, fiz a residência médica em pediatria. E durante a própria pediatria que eu amava o ambulatório de psiquiatria, de neurologia, que era essa minha empatia que eu tinha mais. Era diferente essa conexão que eu tinha com as crianças. Era algo muito especial, assim, eu digo que é algo assim que ultrapassa o nosso entendimento às vezes. Eu não tenho uma justificativa tão óbvia para falar. A gente pode dizer que é um chamado? É um chamado. Porque assim, é como se eles me veem, assim, eu estou em qualquer lugar. Parece que eu sempre vejo eles e eles sempre me veem. Existe uma conexão assim imediata. Onde tem uma criança autista, eu já consigo ver, sentir. Às vezes eu nem sei que a criança tem um diagnóstico, mas é uma conexão diferente.
É porque aquilo que você gosta, você vibra. E é sobre Eu essa vibro vibração nisso. que atrai, não é? Exato. Eu vibro em qualquer lugar que eu vou tem um autista. É no avião, senta do meu lado, em qualquer lugar tem sempre um autistinha, assim, e eu já me conecto, ele já consegue. Eu também tenho uma, assim, porque assim, a gente acha, não é porque eu que escolhi, às vezes eles escolhem a gente também, né? Exatamente. É você entender. Eu falei assim, nossa, por que eu tenho essa facilidade? Aí você começa a perceber isso, as mães, nossa, doutora, você conseguiu examinar ele, ninguém consegue. Eu falei, ah, é? Né? Então a gente começa a se conectar mesmo, eu acho que é algo mais transcende as nossas explicações. Você falou uma coisa e eu fiquei bem lembrando, né, que o seu dia de pediatria parecia que você não estava trabalhando. E tem aquela frase que diz, né, trabalhe com aquilo que você goste e de repente você não vai precisar trabalhar. E é sobre isso. Eu tenho até medo, porque eu estou trabalhando demais, né? Ou seja, eu tenho até medo porque eu fico ali, eu me entrego tanto que às vezes eu acho que às vezes a gente acaba passando um pouquinho do ponto, né? E trabalhar nesse equilíbrio que a gente prega tanto, de equilibrar a nossa vida, o nosso bem-estar, equilibrar todas as áreas da vida, que eu já li seu livro, né? E já assisti suas aulas, daquele que é tão importante, a roda da vida, e a gente equilibrar tudo isso. E às vezes a gente, quando é apaixonada tanto por algo, a gente tende a ficar naquele lugar ali que traz conforto, bem-estar. Mas a gente é um desafio também, né? É um desafio. Agora, o trabalho é maravilhoso, mas é trabalho. É trabalho. E o que você faz da sua vida fora o trabalho que te preenche também? Eu gosto muito de cuidar de mim, né? Para poder estar bem. Então eu gosto de cuidar de mim. E quando eu falo cuidar de mim, não parte só física, mas eu gosto muito de cuidar da minha mente, do autoconhecimento, meditação. Qual tipo de meditação que você faz? Eu faço hot yoga. É mesmo? Que coisa! Eu fiz uma aula, mas eu não consegui terminar. Eu sou tão intolerante ao calor, mas eu já fiz muita yoga. Uhum. Eu fiz método de Rose, fiquei uns 4 anos, achei fantástico. A hot yoga eu achei, porque eles têm até um estúdio que tem muita flexibilidade de horário. Eu falei, gente, é perfeito isso. Mas aí eu fui e não aguentei. Muito sensível à temperatura. Muito sensível. Segundo a Ayurveda, meu dosha é Pitta. Então, a gente tem um pouco de intolerância, mas eu adoraria conseguir concluir uma aula. Eu acho que eu acho que é uma forma de eu conseguir ter atenção plena naquele momento. Então eu consigo realmente estar ali. Então, várias técnicas são legais, mas a gente acaba vendo o que mais faz sentido pra gente, né? Então eu já tentei várias outras coisas também. De vez em quando eu faço meditação próxima à praia. Lá em Balneário eu tenho muito esse acesso. E o que te levou para Balneário? Balneário foi aquele final de pandemia que eu estava em São Paulo, morei em São Paulo por 3 anos e meio. E não fazia muito sentido mais eu voltar para a Bahia. Quando a gente começa a estudar e expandir nossos conhecimentos, a gente, né, começa a querer... não achei que voltar para a Bahia naquele momento onde eu tinha expandido tantas questões da parte integrativa, que ainda há muitas barreiras no Nordeste. Infelizmente, a gente está ampliando, mas ainda é algo mais conservador. Então eu senti essa necessidade de estar nesses ambientes que fortalecessem essa minha vontade de estudar a parte integrativa, essa saúde e esse olhar mais holístico assim da saúde. E aí eu fui visitar uma clínica de um amigo, o Dr. Alexandre Duarte. E aí eu me apaixonei por Florianópolis, começou por Florianópolis e daí eu conheci Balneário e achei que Balneário era esse lugar que reunia a modernidade, a natureza, um estilo de vida mais favorável ao que a gente prega, e eu poderia trabalhar e ao mesmo tempo cuidar da minha saúde mental, do meu bem-estar. Então foi o lugar que eu encontrei tudo isso. E a sua família está toda na Bahia? Minha família está toda na Bahia e eu sempre visito a minha família nas férias, nos feriados. E eu amo a Bahia, tenho muita saudade, às vezes dá aquela saudade, vontade de voltar, mas eu sinto que pela minha missão, meu propósito, eu preciso muitas vezes sair do ninho e lançar esse voo. Até porque você falou que gosta do diferente, né? Que é isso que te chama a atenção.
Isso. E isso talvez tenha um pouquinho a ver com o seu signo, que é Aquário, que eu já sei que é o mesmo meu. Você é de que dia? Sou de 15 de fevereiro. Ah, você já é do último decanato. Eu sou 31 de janeiro. E a minha primeira filha é do dia 6 de fevereiro. Nossa, 2 aquarianas em casa. 2 aquarianas, muitas Mas deve ideias. ser bem bom, bem criativa. Muita coisa. Nossa Senhora, eu brinco que, tô até pegando aqui a xícara da Disney, né? Eu falo que eu e meu esposo, eu falo que o Walt Disney, ele ia para um quarto, criava e ele depois trazia e falava, essas são as ideias, e alguém tinha que colocar em prática. E eu faço muito isso com meu esposo. Eu falo, nossa, Ed, eu quero isso assim, um centro de tal coisa, e ele vai atrás e faz, e me ajuda. É sobre isso. Muito bom, né? Adoro os A desafios. gente é mais das ideias. Fico muito feliz que você tenha lido meu livro, fico muito feliz que você tenha visto as aulas. Eu acho que quando a gente traz essa consciência e as ferramentas do coaching são muito bacanas. É claro que a gente precisa ter uma profissão de base antes. Eu acho que a medicina casa muito bem com isso, porque a gente sabe o que o paciente precisa fazer, mas a gente ter ferramentas do porquê ele deve fazer, não é sobre o quê. Lembra um livro que chama Comece pelo Porquê? Tudo é sobre o porquê. Não, faça isso. Não, não é isso. É o porquê fazer isso. O que eu ganho com isso. E o que eu perco se eu não fizer. É esse entendimento, é essa clareza que faz as pessoas saírem da zona de conforto. Uhum. Então você atende pais, atende as crianças. Digamos que hoje, qual seria o seu maior desafio dentro da integrativa, nessa realidade toda que você traz? Hoje eu ainda vejo o desafio da gente comunicar com os colegas que são um pouco mais tradicionais. Eu concordo com você. Porque as famílias, elas quando nos procuram, eu sinto que já tem um terreno fértil. Mas muitas vezes elas ficam muito confusas, porque ela fala com você, você segue uma linha de pensamento, aí o médico de base, o médico assistente dela fala mal de determinadas terapias, ou às vezes desconhece. Então, às vezes eu sinto as famílias assim angustiadas porque elas não têm direcionamento, porque existem muitas ideias, existem muitos conflitos, então, e não existe comunicação, esse intercâmbio entre colegas. Então, hoje, falando de saúde integrativa, eu acho que há um desafio muito grande ainda, né, em tornar isso mais... porque eu acho que é tão básico a medida de saúde integrativa, eu acho que é algo tão básico, mas há muito preconceito ainda que a gente precisa quebrar. É que, de repente, o simples assusta, né? Simples assusta. O modelo de medicina que eu me formei há 22 anos atrás, 22 anos já, era muito sobre medicamento, era muito sobre tratar a doença, diagnóstico, tratamento medicamentoso. E de repente eu falo, meu Deus, eu fiz a nutrologia, eu nunca, nem durante a faculdade tinha ouvido falar de nutrologia. Nenhum conceito alimentar me foi passado durante a faculdade. Uhum. Isso que eu estou falando de uma especialidade consagrada, que dirá práticas integrativas. Mas a gente percebe que isso tem ganhado espaço, né? A gente vê inclusive algumas práticas integrativas cobertas pelo SUS. E isso é o simples, é sobre o estilo de vida, é sobre ficar muito mais naquilo que a pessoa deve modificar da vida do que de repente colocar expectativa num comprimido, numa caixinha de remédio. E uma coisa assim que me leva a refletir também é que tudo que leva à autorresponsabilidade assusta. E quando a gente fala de medicina integrativa, de saúde integrativa, de cuidar de estilo de vida, a gente coloca isso nas mãos do paciente. Então, quem está com responsabilidade sobre aquela saúde é o próprio paciente, a gente direciona. Então, é difícil você falar, poxa, agora depende de mim. Né? Depende de mim mudar o meu estilo de vida. Então você coloca isso um pouco mais, você dá mais poder para o paciente e o médico perde poder nessa história, porque não é ele que vai passar a pílula milagrosa que vai salvar a vida da pessoa. Ele vai direcionar a pessoa e é a pessoa que vai ter o sucesso, ou não é ela que vai
ter a responsabilidade de tudo isso, no final das contas, se a gente parar para pensar. Porque Exatamente. a gente está ali para coparticipar. Quando a gente fala de saúde integrativa e de cuidados do estilo de vida, a gente entra com a medicina de coparticipação. Todos os meus tratamentos eu entro em acordo com o meu paciente. Então é muito mais difícil ele assumir, nossa, agora está nas minhas mãos. Então acho que não era para poucos essa medicina ainda. Mas você sabe que o conceito da autorresponsabilidade, o que eu procuro trazer para o paciente não é uma carga ou uma sobrecarga, é sobre uma libertação. Porque se eu hoje estou nesse lugar, eu fui responsável por chegar até aqui. Sim. Quer seja porque eu me alimentei errado, porque eu não dormi, porque eu não fiz uma boa gestão do estresse. Se eu fui responsável por me trazer para esse lugar que não é o lugar que eu quero, eu também tenho o poder de sair. Se tirar de lá. É que esse formato de medicina onde existe o médico que atua e o outro que ele é o paciente submetido a, se colocando numa posição muito passiva, não se cura. Não cura. Não é curativa. É paliativa. É paliativa e você está silenciando problemas. É muito mais árduo você parar um momento e conversar com o seu paciente sobre o que ele come, sobre o dia a dia. É muito mais fácil prescrever uma receita. Muito mais fácil. Só que eu vejo muitas pessoas acreditando, por exemplo, e hoje eu falei disso de uma matéria cedo na Gazeta. A própria diabetes tipo 2, as pessoas entendem, tive o diagnóstico, agora sou diabético e estou tomando remédio. E eu coloco o meu exame de glicemia e hemoglobina glicada na responsabilidade da capacidade deste remédio. Só que a gente tem exemplos de ex-diabéticos tipo 2, que deixaram inclusive de tomar o remédio, porque mudaram de vida, porque perderam peso, porque fizeram exercício. Como que você vê hoje a introdução da atividade física e o tipo ideal para uma criança autista? A atividade física é um dos recursos mais importantes para melhorar a atenção. Tem vários estudos que mostram que a atividade física é importante, reduz os sinais e sintomas do TDAH. E o TDAH é muito frequente no autismo também. Cerca de 80% das crianças autistas também têm o TDAH. Então, a atividade física vai estimular a parte do lobo pré-frontal, que é a mesma área que também é importante para a função executiva, pela tomada de decisões. E isso acaba ajudando em várias outras áreas, né? A gente trabalha o motor e acaba melhorando o cognitivo e comportamental. Então, existe uma indicação bem importante sobre a atividade física que vai também variando conforme a faixa etária, né? E não existe uma atividade física ideal. As pessoas sempre perguntam, doutora, mas que exercício que eu faço para o meu filho? Na verdade, quando a gente fala de criança autista, a primeira coisa ele precisa se movimentar. E é importante que a gente tenha atividade resistida, né? Você precisa melhorar a parte da motricidade dessas crianças, coordenação motora. Então, o importante também é que eles gostem de fazer atividade física. Então, o primeiro critério é que as crianças gostem daquela atividade, porque senão não adianta a criança ir... Eu falo isso até para os meus pacientes adultos não autistas. O melhor exercício é aquele que a gente gosta, porque se a gente gosta, a gente faz. E aí é um prazer junto com tudo que a gente sabe, né? O que me fascina, o que tem me fascinado cada vez mais é esse entendimento de que o músculo é um produtor, é como se fosse uma farmácia interna. As mioquinas, o BDNF, que faz tanta ação cerebral, né? Que é exatamente isso que você está explicando, e tantas outras substâncias sendo estudadas. E não é simplesmente sobre fazer exercício e colocar energia para fora, que é o que se acreditava. É sobre essas funções bioquímicas do exercício. Exatamente. Então, é muito importante a atividade física.
O importante é também que não seja de alta intensidade, né, competitiva, para não aumentar o estresse oxidativo. É uma preocupação, inclusive, porque crianças autistas e também crianças com TDAH têm um maior aumento de estresse oxidativo pelas vias, existe uma deficiência nas vias de metilação e de detoxicação, com o aumento do estresse oxidativo. Então, falando-se já da bioquímica desses indivíduos, você já tem mais essa sensibilidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não fazer atividade de alta intensidade e estar sempre melhorando a função mitocondrial com suplementos. É muito importante a parte nutritiva, a gente precisa suplementar. Hoje em dia, a gente não consegue todos esses nutrientes na alimentação e a gente precisa fazer esse apoio para esses processos de detoxicação e de metilação também desses indivíduos autistas. Quais são os suplementos que você considera mais importantes, assim, na sua prática integrativa? Então, trazendo essa ideia, né, já que essas crianças têm esses déficits de metilação e de detoxicação, esses ciclos bioquímicos e metabólicos, eles têm questões que envolvem a parte genética de polimorfismos, mas também, para que esses ciclos funcionem bem, eles precisam de alguns suplementos, de algumas vitaminas, que são principalmente as vitaminas do complexo B, nas suas formas ativas. Metilcobalamina. Então, a metilcobalamina, assim, eu deixaria no meu number one, porque também a metilcobalamina está envolvida em todos os processos de neuroplasticidade, de regeneração de nervos. Então, a metilcobalamina é a mais importante. Inclusive, já tive uma paciente que chegou comigo, ela tinha 2 anos e ela não falava nada. E ela tinha uma vitamina B12 de 100. Nossa, nunca nem vi. De 100. Uma criança do interior, bem malnutrida e não comia carne, tomava muito leite. O leitinho viciante, era só leite e mucilon, a dieta dela. Além de deficiência de ferro, ela tinha a deficiência do B12 100. Essa criança, em 3 meses, com suplementação de ferro, começou a falar. 3 meses já estava falando mais de 20 palavras. Então, não era autismo. Era um atraso de fala secundário a uma deficiência de metil B12, de metilcobalamina. Então, agora, uma coisa é fato, metilcobalamina e metilfolato dentro da psiquiatria integrativa, no paciente com depressão, no paciente com transtorno de ansiedade, transtornos psicóticos, em todas as questões neuropsiquiátricas são cruciais. Não adianta você entrar só com medicamento sem tratar toda essa base. Sim, inclusive porque alguns medicamentos psiquiátricos depletam o metilfolato, o ácido fólico. Então, a gente precisa suplementar, sim, e manter esses níveis bem otimizados. Porque se esses indivíduos têm polimorfismos genéticos, dessa parte a gente não consegue modificar. Mas a gente consegue melhorar esse potencial de metilação e detoxicação e todos esses processos com níveis otimizados dessas vitaminas. Então, a deficiência, sim, está associado a esses atrasos de desenvolvimento. Então, seria metilfolato, metilcobalamina. A vitamina D eu acho também fundamental. Fundamental. Visto que também essas pessoas têm aumento do risco de distúrbios imunológicos, aumento de hiperautoimunidade, aumento do risco de doenças autoimunes, uma desregulação desse sistema imunológico, e a gente sabe o papel importante do hormônio D, né, da vitamina D, também nesse processo imunológico. Ômega 3? Ômega 3. Ômega 3, e é bem importante a gente trazer, assim, não existem estudos robustos que de forma isolada o ômega 3 vai mudar sinais do autismo. A gente tem que entender a fisiologia, né? E se falando de cérebro, a gente sabe que 70% do cérebro é gordura, quando a gente tira líquido. Então a gente precisa, assim, para formar essas conexões neuronais, a bainha de mielina precisa de gordura. Isso através do DHA, que está no ômega 3. Então, é muito importante por essa via, mas também é importante porque o ômega 3 tem a sua função anti-inflamatória. E também sabemos que a neuroinflamação piora as conexões neuronais. Até tenho nas minhas aulas, né, a comparação de um cérebro normal e um cérebro com inflamação. O cérebro normal cheio de conexões, cheio de vias sinápticas, e um cérebro inflamado com perda dessa conectividade. Então, a gente precisa sempre ter estratégias anti-inflamatórias para indivíduos que têm transtorno de desenvolvimento. E o ômega 3 entra com essa contribuição, tanto da parte de formação de cérebro, tanto nessa parte anti-inflamatória. E ele sozinho, os estudos mostram que ele sozinho,
ele não tem um resultado promissor nesses sintomas. Mas se a gente... Por quê? Porque o ômega 3, a gente entende que não adianta a pessoa tomar ômega 3 e comer comida processada. Você está inflamando e desinflamando, a conta não fecha. Exatamente. Então, o resultado do ômega 3 ele não vai ser tão benéfico. Então, é importante a gente usar o ômega 3 como essa ferramenta e também essa nutrição associada. Quais outros ativos anti-inflamatórios você gosta? Resveratrol. O resveratrol, inclusive, tem estudos mostrando sobre a mudança da expressão gênica, silenciamento de genes. Então, o resveratrol no autismo é bem interessante. Eu tenho gostado de usar bastante quercetina, principalmente para crianças alérgicas. É impressionante, né? Eu faço uma combinação da quercetina com a boswellia. E a curcumina? Curcumina também a gente usa bastante, principalmente em crianças que têm um quadro de PANS e PANDAS, que é um diagnóstico, é uma síndrome neuropsiquiátrica após infecções. Então, existem crianças que começam a abrir quadros de toque e tiques após uma infecção, que pode ser por um streptococo, ou seja, uma amidalite, ou por algumas infecções virais. Então, crianças que mudam o comportamento e apresentam sinais de tiques e toques após uma infecção, isso se beneficia muito de medidas anti-inflamatórias. A gente entra com curcumina, com PQQ, fantástico. E a coenzima Q10? E coenzima Q10 sempre. Sempre. Coenzima Q10 e L-carnitina sempre, por conta que a gente precisa sempre cuidar da saúde mitocondrial dessas crianças. NADH? NADH não tenho usado, não tenho muita Até prática. porque o NADH por via oral, ele, principalmente aqui no Brasil, tem uma absorção muito limitada, né? Sim. Eu uso bastante a coenzima Q10 na forma... existem outras formas, né? Que não cabe falar exatamente o nome, mas a gente tenta na forma de maior absorção, que potencializa que é essa nanoemulsão. Isso. E fosfodilcerina. Fosfatidilcerina. E fosfodilcolina. São uma duplinha muito importante para o cognitivo também, para o foco e atenção. SAMe. SAMe, principalmente para crianças que têm distúrbios da metilação, mas é ruim a aceitação. Às vezes é difícil da gente manipular e aceitar. A palatabilidade do SAMe não é muito boa. Então tem uma coisa do enxofre, né? Uhum. E eu uso muito o NAC. O NAC é fantástico. O N-acetilcisteína. Nossa, na psiquiatria integrativa, o NAC ele entra com várias indicações, né? E a gente faz em cápsula, porque em pozinho ninguém merece. Pois é. Para adulto, agora para criança. Para criança a gente faz em sachês, ou crianças que conseguem engolir a gente já consegue fazer em cápsula também. Mas o NAC, além de ter uma ação anti-inflamatória, antiviral, melhorar os processos de metilação, já que também a glutationa é ruim na via oral, eu prefiro sempre usar o NAC para poder ser precursor da glutationa. E o NAC em doses mais elevadas, associada, tem estudos mostrando que NAC mais a risperidona, que é o tratamento convencional da agressividade e irritabilidade no autismo, esse combo, o NAC melhora mais ainda esse efeito sobre agressividade e irritabilidade em crianças. E também tem estudos mostrando que o NAC melhora tique em crianças, agora doses de 40 a 60 miligramas quilo dia. Bastante. Doses bem mais elevadas do que o habitual. Como contornar os efeitos colaterais do NAC, como flatulência, algum desconforto abdominal, uma dose mais elevada, você percebe no seu dia a dia ou não? Não percebo. Talvez seja mas talvez porque dividir doses. Você usa probióticos? Uso probiótico, mas nem sempre, nem em todos os momentos. Nunca inicialmente. A gente primeiro limpa os bichos, mata os bichos, depois a gente inocula os bichos bons, porque às vezes essas crianças têm muitos efeitos colaterais quando a gente coloca de cara, onde o intestino ainda está muito inflamado. Se a gente coloca de cara probióticos, às vezes não tem uma boa aceitação, aí pode até ter diarreia ou constipação. Então, mas eu vou ficar mais atenta a esse efeito do NAC de distensão. E o que mais você acharia interessante comentar um pouquinho? Vamos entrar um pouquinho nas suas aulas, vamos dar uns spoilers
Gente, essa pós de saúde integrativa, ela está sensacional, a equipe escolhida com muito carinho, com muito critério. Eu tenho até muito orgulho, eu fico até feliz, porque foi algo assim que surgiu tem poucos meses e em tão pouco tempo a gente conseguiu montar essa equipe tão maravilhosa. É uma honra estar aqui fazendo parte disso também. Vamos dar um spoilerzinho? Vamos lá. Então, o que a gente precisa abordar falando de transtorno de neurodesenvolvimento? A gente falou de nutrição, então a gente direciona mais quais são os alimentos, como direcionar essas famílias, como suplementar, quais são os principais nutrientes para essas crianças que podem assim mudar a evolução de desenvolvimento dessas crianças e os impactos das toxinas ambientais, né? A gente tomar conhecimento de o que realmente impacta para os atrasos do neurodesenvolvimento e entender como esses impactos funcionam, como a gente se prevenir, né, desses utensílios que estão ao nosso redor. O bisfenol, né? O bisfenol, esse xenoestrogênio. os metais pesados, tudo isso faz parte da nossa consulta. Nossa consulta é uma palestra, né? Uma palestra de saúde. Então, todo médico é um palestrante, porque esse momento é o ouro. A primeira consulta de educação é um ouro, assim, para você conseguir ter o seu... conseguir impactar de forma real nessas famílias. E outra coisa muito importante, quando a gente fala de desenvolvimento hoje, é telas. Tempo de tela, né? Tempo de telas. Que as crianças hoje passam horas nas telas. Isso é uma verdade. E estão perdendo tempo de desenvolvimento, porque no momento que a criança está frente à tela, ela está num estímulo altamente monótono, onde poucas áreas cerebrais estão sendo ativadas. E ela não está criando, ela não está sendo estimulada. Não está trabalhando os sentidos, o cheiro, a parte motora, o desenvolvimento. Como eu falei, que essas áreas cerebrais elas estão todas interligadas. É literalmente um atraso, uma perda de tempo. Uma perda de tempo. E fora o estímulo químico dos neurotransmissores de dopamina, de prazer, de bem-estar, que gera dependência mesmo química, e é cada vez mais difícil tirar essas crianças da tela, né? Birra, irritabilidade, agressividade, mudança de comportamento. Tem até uma comparação que se fala que o nível de dopamina liberado por esses games, por esses jogos nos eletrônicos, é comparável às anfetaminas. Exatamente. Eu fico só pensando, e isso é uma realidade lá fora, e aqui está começando a chegar as escolas que trocaram material didático, livro, tudo por tablet, hoje já está tendo um movimento inverso, né? De eliminar tudo isso e voltar para aquilo que era o simples, que é o como eu estudei, enfim, era antigamente. E você acredita que isso realmente vai acontecer aqui, né, assim, a nível não só no privado, mas nas escolas públicas? Da mudança... para os tablets. Não. Ao contrário? Ao contrário. Por exemplo, escolas que não permitem mais celular. Porque hoje, independente do setor público ou privado, você tem crianças com celular. Isso. Você passa aqui em São Paulo, debaixo de uma ponte, você vê pessoas que estão em barraca com celular na mão. Mendigos que pedem Pix. Então, a gente não está mais falando de um produto que ele é para uma determinada classe. Hoje, todo mundo tem acesso. Então, eu vejo assim, uma postura mudando, e eu sou mãe de 3 filhos, então estou um pouquinho assim, percebendo isso, mas eu não consigo acreditar que isso vai ser possível tão rapidamente. Também não acredito. E a gente precisa ter esse bom senso de que a tecnologia ela não tem volta e a gente precisa lidar com tudo isso. E essa educação começa também por nós, adultos. Exato. Né? Então, assim, esses dias eu fui preencher um relatório à mão, eu achei estranho preencher um relatório à mão, eu tinha que assinar, aí eu fiquei assim, nossa, como minha letra tá feia, há quanto tempo eu não escrevo? Eu vi um artigo recentemente mostrando que a escrita manual ativa áreas cerebrais que quando você faz digitando, ainda mais que você, quando começa a digitar uma palavra, a palavra já aparece pronta e aí você, simplesmente a gente vai se anulando. Escrever é um ato super complexo.
requer altas habilidades, tanto que crianças que têm dificuldade na escrita, a gente tem que observar várias questões, parte da motricidade fina e a parte do processamento visual, a coordenação do movimento mão e olho é algo altamente especializado e isso realmente requer vários processos cerebrais, então a gente precisa ter essa noção. Eu acho que isso está vindo muito à tona agora, recentemente, sobre essa questão da tela, mas é algo que ainda eu acho que é um caminho bem difícil da gente curar, da gente mudar, né? Eu vou te contar uma coisa que eu achava que era um problema e agora eu vejo que é uma solução. Eu adorei ter lido esse artigo, porque o meu prontuário, apesar da gente ter os eletrônicos, a gente faz uma coisa muito retrógrada, eu escrevo à mão, porque eu raciocino escrevendo. Não consigo. A minha receita é manuscrita, porque eu raciocino... Mapa mental, algo assim? Tudo. Uhum. E daí as meninas têm maior trabalho de digitalizar para colocar no sistema toda aquela coisa. E eu me sentia, eu falava assim, gente, será que um dia eu vou conseguir evoluir? Mas aí eu percebi que então eu estava evoluindo, não estava involuindo. Você está maravilhosa. Então agora que eu escrevo mesmo, a letra não é das melhores, mas isso tranquiliza um pouco, né? Sim, a gente precisa retomar essas habilidades, escrever uma cartinha, né, nos aniversários das pessoas que a gente ama. Então, esses pequenos gestos, assim, para a gente retomar essa motricidade fina. É terapêutico, né? Quantas vezes a gente fala para um paciente, escreve sobre o que você sente. Às vezes a pessoa não consegue falar, verbalizar, mas ela consegue escrever. E ela consegue dar forma para um sentimento que está confuso. Isso. E quando você dá forma, já naturalmente a solução começa a vir. Alguma coisa para a gente fechar com chave de ouro essa entrevista? A gente, como médico, a gente precisa realmente acreditar, apesar de tão desafiador que é introduzir todos esses conceitos de estilo de vida, a gente precisa acreditar de fato que a gente pode mudar com o nosso conhecimento a história da nossa humanidade, das próximas gerações, e como mudar as próximas gerações se a gente não mudar a nós mesmos. Então eu acho que como médicos a gente precisa praticar uma medicina que realmente faz sentido e uma medicina que faz sentido para a gente. Então cuidar de si, praticar essa atividade física e poder nós sermos os modelos também, né? Então hoje eu sou o meu melhor modelo, eu me inspiro em mim mesma cada dia e assim eu consigo ser inspiração para várias outras famílias. Então é bom a gente ser estímulo para alguém, né? Não tenha dúvida. E eu acho que é esse mesmo o propósito da medicina, do médico, a figura do médico. Nós precisamos ser esses bons exemplos. Então a gente estudar para a gente primeiro, para a gente cuidar do nosso bem-estar, nossa saúde e a gente conseguir transbordar isso para outras famílias. Porque isso gera autoridade. Eu não só sei o que precisa ser feito, eu faço e vivo aquilo que eu prego, não é? Isso. Quero muito te agradecer. Estou muito feliz, quero muito aprender com você. Eu vou estar ali de camarote vendo as suas aulas. Ai, que bom. Quer deixar suas redes sociais, seu contato? Neuropediatra.doutora Adriele, lá tem uma página, landing page que informa como é que é o meu trabalho, como é que é o meu atendimento. É suficiente. É isso, gente. Foi mais um IntegraCast, o seu podcast de saúde integrativa descomplicada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, manda sugestões, dúvidas. Semanalmente nós estaremos aqui e logo, logo a nossa pós, agora para 2025, em saúde integrativa na Unilife Academy. Muito bem, um excelente dia, noite, independente do horário que vocês estão vindo, a todos. Até mais.